Olá galera, tudo jóia? Nós vamos falar a respeito da abertura coronária em dentes anteriores. Apesar da diferença anatômica dos dentes anteriores, superiores e inferiores, entre os incisivos e caninos, a sequência operatória é sempre a mesma, é muito parecida, tá bom? O que vai mudar é a forma de contorno dessa abertura coronária que a gente vai discutir mais à frente. Mas ao realizar a abertura coronária de um dente, é muito importante que se faça um raio-x inicial. Esse raio-x inicial é fundamental para a gente conseguir estabelecer alguns parâmetros importantes desse dente. Para a abertura coronária, esse raio-x inicial é importante para eu verificar como está essa câmara pulpar. Se eu observar esse canino, eu tenho a câmara pulpar ampla, muito tranquila, tá bom? Se eu observar os incisivos, eu também tenho a câmara pulpar ampla, fácil acesso. Agora, se eu observar os incisivos inferiores na imagem à direita, eu já observo uma câmara pulpar mais atrésica. Na verdade, nem câmara pulpar eu tenho, né? Esse canal radicular começa mais ou menos nessa região. Então é um dente que tecnicamente vai ser muito mais difícil de ser executado, muito mais complexo. Então é importante esse raio-x inicial para a verificação dessas questões da câmara pulpar principalmente. Então a gente pode observar que nesse incisivo, possivelmente vou precisar de uma broca esférica longa, de uma broca LN ou usar um inserto ultrassônico, ok? Mas em relação à sequência operatória, basicamente, nos dentes anteriores e inferiores, o primeiro passo é definir o ponto de eleição. Esse ponto de eleição nos dentes anteriores é o centro da face lingual ou palatina, ou 2 milímetros acima do símbolo. Por quê? A face palatina é preferível à vestibular, em função de não envolver uma área estética. Depois, quando eu pensar em restaurar esse acesso, vai ser muito mais tranquilo, muito mais fácil. Tá bom? Quando eu penso em fazer a abertura coronária, como já discutimos na aula de conceitos básicos de abertura, eu vou deixar o card aqui para vocês. É importante eu usar uma broca inicialmente para cortar esse esmalte, para chegar depois na dentina e, consequentemente, na câmara pulpar. Então, necessariamente, essa broca para desgaste de esmalte tem que ser uma broca de alta rotação. Quais são as brocas possíveis de ser utilizadas hoje no mercado e utilizadas em diferentes faculdades? A 1557, que vocês viram na aula anterior, uma ponta diamantada 1013, 1014, uma broca esférica de alta rotação, 2, 4, 6, tá bom? Mais uma vez, lembrando que eu prefiro sempre brocas de haste curta a brocas de haste longa e respeito quem usa a haste longa também. Eu acho que na graduação é um pouquinho arriscado. Então, aqui, seguindo a nossa sequência operatória, eu vou ter lá a minha broca para trepanação inicial e vai ser aí a minha 1557, tá bom? Eu gosto de trabalhar na graduação com duas inclinações. Então, essa broca 1557, ela vai trabalhar inicialmente ali perpendicular ao longo eixo do dente e ela vai penetrar ali, ó, um terço da pontativa da broca ou metade da pontativa da broca. A ideia desse um terço ou metade da pontativa é criar um anteparo para eu conseguir ficar paralelo ao longo eixo do dente e conseguir terminar o meu processo de trepanação inicial que vocês vão ver em seguida, tá bom? Você pode fazer também uma angulação que o pessoal trabalha de 45 graus. Eu acho que para a graduação, para o aluno que está iniciando, essa técnica é um pouco mais tranquila. Então aqui em Montes Claros nós usamos primeiro ali um terço da pontativa, tá bom? Depois de trabalhar com um terço da pontativa, a gente muda essa broca 1557 para uma outra direção. Agora ela vai paralelo ao longo eixo do dente. E eu vou com essa broca desgastando progressivamente até chegar na câmara pulpar. Nesse momento que a broca chega na câmara pulpar, nós vamos ter aquela sensação de cair no vazio. Então você vai ver que ela tem uma resistência para desgastar, e ali a hora que ela rompe a câmara pulpar, a broca cai de uma vez. Essa é a sensação de cair no vazio que a gente tem durante a abertura, tá bom? Fiz minha trepanação inicial, que é esse momento inicial aqui, onde eu busco alcançar a câmara pulpar. Eu vou verificar com minha sonda endodôntica se eu realmente tive essa trepanação inicial. Nós já discutimos essa questão lá na aula de conceitos básicos. Então eu vou usar a minha sonda endodôntica, tá bom? Essa sonda endodôntica, eu vou entrar nesse orifício que foi feito e verificar se eu estou na câmara pulpar. Normalmente eu tenho uma resistência a remover essa sonda, ok? Igual vocês viram no vídeo. Feita a trepanação inicial,
Então agora nós temos toda essa área de teto que eu tenho que remover. Então essa área de teto, que a gente consegue observar aqui nessa região, ela deve ser removida. E aí eu vou remover essa área de teto aqui com a minha broca Endo-Z. Lembrando, qual a vantagem da Endo-Z? Se a gente observar, a ponta dela é inativa. Vocês vão ver que tem uma esfera aqui nessa região. Então a pontinha da Endo-Z ela é inativa. Então ela pode encostar na vestibular do dente ali, com cuidado, que ela não vai promover desgaste nenhum. Ela vai trabalhar só em relateralidade, removendo todo esse teto. Então com minha broca Endo-Z, vocês vão ver no vídeo agora, eu vou trabalhar em direção à incisal, com movimentos de varredura, removendo todo esse teto aqui. Aqui, por motivos didáticos, vocês vão ver que eu não vou remover todo o teto, para demonstrar a utilização da sonda exploradora, para verificar a remoção de todo esse teto da câmara pulpar. Com a broca Endo-Z, eu trabalho com movimento de tração em direção à incisal, tá bom? Só em direção à incisal, removendo todo aquele teto da câmara pulpar, progressivamente. No vídeo, eu tirei a irrigação do meu alta rotação por motivos didáticos, tá bom? Mas é importante que a gente use esse alta rotação, essa broca de alta, com irrigação. Então vocês viram que eu removi parte do teto. De propósito, eu deixei parte desse teto da câmara pulpar. Então aqui vocês vão ver o movimento da sonda exploradora verificando esse teto. Então a hora que eu corro essa sonda exploradora lá do interior da câmara pulpar em direção à cervical, ela prende ali na incisal. Ou seja, existe teto da câmara pulpar ainda, existe divertículo. Se eu deixo esse teto, eu posso ter acúmulo de material obturador, de resto de tecido pulpar, de bactéria, e isso pode escurecer o dente, tá bom? Então aqui eu verifico essa remoção de teto com a parte angulada da sonda exploradora e uso em seguida a minha Endo-Z novamente para remover aquele restante de teto. Observem lá que eu vou removendo progressivamente até conseguir uma completa remoção desse teto. Vejam que o teto aqui está totalmente removido, eu não tenho mais presença de teto. E eu queria que vocês observassem agora o movimento que eu vou fazer para mostrar a importância dessa broca Endo-Z, dessa ponta inativa. Então, quando eu trabalho com a broca Endo-Z ali, para aquele aluno, para aquele profissional que não tem tanta habilidade, ao encostar naquela face vestibular que tem que ser preservada, mesmo acionada, ela não desgasta. Essa é a grande vantagem da minha broca Endo-Z. Agora, se eu pego a minha sonda exploradora, a porção angulada mais uma vez, eu consigo correr livremente, ela não prende, mostrando que eu tenho toda a remoção do teto. Agora falta um último passo da abertura do dente anterior, que é a remoção do ombro lingual, o ombro palatino. Então, se a gente observar aqui nessa região, eu tenho a presença dessa projeção de dentina, essa projeção de dentina que impede um acesso em linha reta ao sistema de canais radiculares. Então é importante que eu faça a remoção dessa projeção de dentina, que é o meu ombro lingual, para conseguir acesso em linha reta e reduzir o risco de fratura. E principalmente no dente anterior e inferior, para a localização de um segundo canal do canal lingual, tá bom? Então aqui eu vou remover esse ombro, vocês vão observar agora. Quando eu entro com a sonda, observem que ele tem esse ombro, joga a sonda para vestibular. Então jogaria o meu instrumento também. Então eu vou usar agora a broca de bate em baixa rotação, removendo com movimento de tração em direção à palatina para remover todo esse ombro. Pode ser utilizada também uma broca L-axis, uma broca triple gates, tem diferentes instrumentos para essa função. Então observe que aqui o ombro foi praticamente removido, todo removido. E agora, quando eu uso a minha sonda ali, só para demonstrar, vocês vão ver que eu consigo o acesso em linha reta, tá bom? Então agora eu tenho um acesso em linha reta em direção ao canal. Então essa remoção do ombro lingual é fundamental para que eu tenha um acesso em linha reta. E aqui eu vou ter a minha abertura concluída. Então é importante que eu tenha toda a remoção do teto da câmara pulpar. Vocês vão ver que essa região toda foi removida. É importante que eu preserve o máximo possível dessa parede vestibular, que eu não tenha desgaste dessa parede vestibular, e que eu faça a remoção de todo o ombro. Então, à medida que eu removo todo o teto, removo o ombro, essa abertura coronária ela vai ter um formato, ela vai ter uma forma de contorno. Então, essa forma de contorno tem duas variações no dente anterior superior. Então, no incisivo central,
pela presença daquele divertículo mesial e divertículo distal, essa abertura tende a ser mais triangular, com a base voltada para a incisal, como vocês conseguem ver na imagem esquerda. Já nos outros dentes, no lateral e no canino superior, e nos dentes anteriores e inferiores, essa forma de contorno ela tende a ser mais ovalada, como vocês observam na imagem à direita, ok? Então hoje a sequência operatória para a gente trabalhar é basicamente essa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima na abertura de pré-molar.